Mais um anime lançado, não tão recente, mas que me chamou muita atenção, muito por conta da sua animação e da sua história que, mesmo sendo simples, é muito boa. Quer dizer, até onde eu vi, a história é simples. Nesse vídeo estarei analisando até o episódio 2, então vamos logo que esse anime tá bom demais e provavelmente vai ser um dos melhores desse ano, pelo menos na minha opinião. Sabendo disso, vamos logo ao vídeo. Nesse primeiro episódio já é nos mostrado dois personagens. O primeiro é esse careca chamado Pakiko e tem 18 anos, e a outra se chama Meguro Bumi e tem 17 anos. Ambos fazem conteúdo para a internet. Ela tá começando agora e faz conteúdo de maquiagem, e como teste, ela maquia o rosto do nosso protagonista, que se chama Ubin e tem 20 anos, e constantemente ele sofre bullying. Depois disso, ele vai no banheiro tentar tirar essa maquiagem, mas ela não sai fácil. Enquanto ele fazia isso, ele fala que não tem nada de especial. Ele não é esperto, não é rico, pois é, a vida não é fácil para o nosso protagonista, tadinho dele. Quando ele entrava na sala, o projeto de Ken dá uma voadora nele. Ele fica puto e tá aquela encarada que ele sente na alma. Ele para e continua zoando o moleque. E aliás, ele se chama isso daí que eu não sei pronunciar, e tem 21 anos. E é cameraman careca. No meio disso, a menina grita de felicidade que ganhou 30 mil ienes. O loirinho vendo aquilo já percebe que tinha que criar um canal também. Ele vai até o careca e pergunta o que ele precisava para criar um canal. Ele responde, ele fala que como ele é menor de idade, ele não poderia ganhar dinheiro. Então ele precisava da conta dos seus pais ou de um maior de idade. Ele pensa e chega numa solução e vai até o nosso prota e pergunta se a mãe dele ainda estava viva e se ele poderia usar a conta dela. Todo mundo ri daquilo. Nosso prota fica puto, mas se segura. E eu até tinha me esquecido de falar disso. A mãe do nosso prota tá internada no hospital. Mas força, moleque, tu é forte. Logo logo você sai daí. Depois de ter visitado a mãe dele e ter pagado essa mulher pelo tratamento de sua mãe, ele vai ao trabalho. Isso já mostra que nosso prota é batalhador e não é vagabundo. Enquanto ele trabalhava, ele ficava pensando enquanto a mina ganhou sem fazer nada. Ele fica puto com isso. Quando do nada, a colega de trabalho dele chama ele e pede ajuda. Essa é a menina que os moleque pira. Enquanto ele tinha seus minutos de felicidade, o careca aparece fazendo uma live e já elogia ela falando que ela é linda e propôs um desafio a ela, que ela precisava fazer exatamente o mesmo lanche dessa foto em apenas 30 segundos. Se não conseguisse, ela tinha que dar o número de telefone dela. Nosso prota, que não é besta nem nada, ele consegue cumprir esse desafio e pede para eles irem embora, porque eles estavam incomodando os clientes. Os guri começam a elogiar ele e a menina, pelo jeito, gostou do que ele fez. Já de tarde, em sua casa, ele preparava uma sopinha para o loirinho que estava fazendo live em sua casa e que provavelmente ele foi forçado a aceitar aquilo, tanto que ele começa a cuspir na comida e por isso ele se distrai e tropeça no fio e faz o PC desligar e a sopa cair na cara dele. Ele fica puto e começa a bater nele, que ele é o motivo da mãe dele ter pegado o câncer. Quando ele ouve aquilo, ele muda e pega esse negócio e taca na cara dele e depois mete um gancho nele. Ele revida e eles começam a brigar. Depois de um tempo, já tinha acabado tudo aquilo, mas a casa dele estava toda destruída e ele estava sentado enquanto se perguntava por que ele precisava de tanto dinheiro e por que ele não nasceu numa família rica. Mas ele se estressa tanto que a única coisa que ele pensa era dormir. Mas antes tem que desligar a luz porque a conta de luz é alta demais. No outro dia, o loirinho liga para ele desesperado e pede para ele tirar o vídeo do ar. E ele acha aquilo tudo muito estranho, porque ele tinha jurado que o PC tinha desligado. Mas quando ele olha, ele percebe que a única coisa que tinha desligado era o monitor. E agora, o vídeo estava em tempo real para todo mundo ver. Ele manda o loirinho parar de ser burro, porque ele não tinha postado o vídeo. Mas o loirinho fala que quando o PC dele fica offline durante uma transmissão, o vídeo é postado automaticamente para o canal dele. Ele só não conseguiu antes tirar esse vídeo do ar porque a conta está no nome da mãe dele. Ele procura o vídeo dele e acha. Ele fica triste, mas quando ele lê que aquilo dava dinheiro, ele multiplica 0,1 pelo número de visualização e percebe que ele iria ganhar 1 milhão de ienes. Depois de um tempo, já na escola, todos estavam vendo um vídeo da briga. Eles zoavam daquela situação. E chega, ele percebe que todos tinham assistido o vídeo e que ele tinha virado uma piada. Para tentar chamar a atenção, ele tenta mexer um gordinho que estava quieto
quieto, mas leva só um murro na cara e já cai no chão. Já o nosso prota estava pagando 120 mil ienes pelo tratamento de sua mãe, e ele paga rindo. Quando ele sai, ele já toma um soco na cara e é loirinho. E ele fala que virou piada na escola. Ele diz que tem direito de ficar com a metade do dinheiro que ele vai receber. O que ele realmente recebe é um chute no saco e eles começam a brigar. Já de tarde, eles param a briga e o nosso prota fala que ele poderia chorar o quanto ele quiser, mas que ele não ia dar um centavo para ele. O loirinho saca o celular e mostra que ele tinha gravado tudo e ele pergunta se ele iria postar aquilo. Ele fala que ninguém iria ver e todo mundo ia achar que aquilo era forçado e fingido. E ele fala também que ele não tá ali para brigar, mas sim para se unir. E ele começa a falar que com ele, eles iam ganhar uma bolada de dinheiro e pergunta se ele conseguiria gravar, editar e planejar tudo isso sozinho. Nosso prota fica interessado e pergunta como eles dividiriam o dinheiro. O loirinho fala para ele não se preocupar com isso, que ele iria fazer tudo sozinho. E a única coisa que ele precisava fazer era aparecer no vídeo e o resto era com ele. E como eles eram amigos, ele ia ficar com 90% e nosso prota com 10%. Ele manda ele ir para aquele lugar e que ele não é burro o suficiente para aceitar só 10%, sendo que é ele que vai aparecer no vídeo e que eles não eram amigos. Ele fica desesperado e faz várias propostas, mas ele não aceita nenhuma. E o nosso prota pergunta se o conteúdo que ele fazia tava orgulho a ele. Ele fica puto e percebe que ele não era trouxa. E ele fala que o conteúdo que eles iriam gravar seria dar um enquadro em valentões em tempo real. E o primeiro app acaba. E rapaz, esse anime mostrou que veio pra ficar. E o segundo episódio já começa com os dois na sala de aula, enquanto o careca fazia uma live e tentava aproveitar da fama dos dois, até força eles a dizer oi para a câmera. O nosso prota fica puto e o loirinho pergunta se ele iria bater nele. Ele fala que não e que só iria quando ele estivesse preparado. Só que o careca fala que se um usuário aleatório tivesse dado like e se fosse inscrito no canal, iria ganhar um PC de última geração. Nosso prota não aguenta e fala que era tudo mentira e que na frente das câmeras ele era legal, mas nos bastidores era só um filho da delinquente. E como prova, ele tira a camisa e mostra todos os hematomas que ele tinha e fala que foi ele quem fez tudo aquilo, já que ele batia nele toda vez que fosse para a escola. Ganhar dinheiro com isso não seria um problema. Olha a menina do Free Fire e como sempre todo mundo olha, mas ninguém ajuda ou faz alguma coisa. Bando de inútil. O loirinho já começa a gostar daquilo porque já tinha mais um vídeo pro canal, mas infelizmente a live dele tinha caído porque o celular dele tinha descarregado. Ele já pega o nosso prota e começa a dar um tapa e ele olha pro loirinho meio que pedindo ajuda e ele fica um pouco nervoso porque estava gravando e coloca um título bem criativo para chamar a atenção e ele também tá gravando em um ângulo perfeito. Enquanto ele levava essa surra leve, ele cansa e tenta bater de frente com ele. O careca já tira a camisa. Nosso prota olha aquilo e fica com medo, porque comparando com ele, ele é extremamente forte. Olha esse pescoço, os olhinhos, os músculos, quase explodindo a camisa. Ele tenta pensar o que ia fazer, mas o careca interrompe ele e fala que é por conta dele que a mãe dele pegou câncer. Ele relembra dele zoando a mãe dele e não aguenta e parte pro ataque. Ele tenta derrubar ele, mas a diferença de peso é bem grande. Nisso ele pega ele e joga com tudo no chão. O careca fala que ainda não terminou o serviço. Um cara chama ele e fala para baixar o volume. Ele grita dizendo que se ele quisesse dormir, que ele fosse dormir na casa dele. Ele levanta a cabeça e mostra quem ele era. O careca fica assustado e pede desculpas. E esse cara era a estrela do mundo do MMA, o super novato Museum King. E ele para a luta e sai. Pelo menos ele conseguiu uns fãs. Já na casa dele, ele fica feliz que o celular dele tinha descarregado, bem na hora que o nosso prota ia expor ele. Mas quando ele liga o celular, ele percebe que se fodeu. Já na casa do nosso prota, ele tomava um banho, enquanto comemorava que tinha batido no careca aonde doía. Ele postou o vídeo onde era espancado, e no dia seguinte, o vídeo tinha viralizado. E ele até pede desculpas, mas sem saber que a live dele estava ligado, ele chama todos os seguidores dele de burro, além dos sorteios falsos que ele fazia. Aí era questão de segundos, ninguém mais seguia ele. E como a minha mãe dizia, quando uns fracassam, outros se elevam. E agora que ele chegou ali, ele não podia voltar mais atrás. E já no outro dia, de tarde, o loirinho falava que o canal será focado totalmente em luta. Só que tinha um problema, e era que ele não sabia lutar. E por isso a luta ficava curta
luta, e isso é ruim, porque no NeoTurbo eles recebem por anúncio e não por visualização, senão os caras já tava rico. No mínimo ele tinha que durar 3 minutos ou mais, senão já era o canal. Já na casa dele, ele pesquisa estilo de luta, mas tinha tanta informação que ele desiste. Mas ele tenta de novo e na sua última tentativa, ele acaba escrevendo errado, que parece um canal aleatório sem nenhum inscrito, e por curiosidade ele aperta. E nesse canal tinha milhares de vídeos sem nenhuma visualização, e ele clica em um. Nesse vídeo aparece um cara com máscara de franco, e que se chamava Sandak, e ele iria ensinar como vencer uma luta. Antes de ensinar uma técnica prática, primeiro ele ensina um estado mental, que era, primeiro, proibido ficar empolgado, porque quando isso acontece, a ansiedade aumenta, você fica fadigado mais rápido, você não consegue dar um soco direito e não consegue ficar focado na briga. Mas se você conseguir deixar seu oponente nesse estado, aí você vai ter uma grande vantagem. Diz ele, tá? Não sou nenhum lutador para confirmar isso não, tá? E a primeira técnica que ele vai ensinar é como levar uma porrada sem se machucar. Ele assiste o vídeo, mas acha aquilo tudo muito suspeito e vai dormir. Já no outro dia, ele vai no trabalho dele pedir demissão. Em outro lugar, já tá todo mundo fofocando sobre a saída do nosso prota. O chefe dele entende e até pensa em criar um canal também, mas parece que ele não gostou de ouvir aquilo. A Gasosa parece e fala que não sabia que o careca era daquele jeito e agradece ele pelo que ele fez naquele dia e dá o número de telefone pra ele. Já na escola dele, eles conversavam e o moleque tava todo felizão. O loirinho aparece e pergunta o motivo do seu sorriso, e ele fala que tava pesquisando conteúdo, e o loirinho fala que provavelmente, mesmo para uma celebridade, aquilo também não era fácil. Então é bom que ele saiba algum jeito de aguentar mais de 3 minutos. Ele até pensa nos vídeos daquele cara, mas fala que não sabe. Quando do nada aparece essa menina e pergunta se ele queria aparecer na live dela. O loirinho fica desconfiado dela, porque ela era amigo do careca, mas ela fala que os fãs dela tá pedindo muito para eles aparecerem em uma live juntos, e que ela cortou os laços com o careca. Nosso prota pergunta o que eles iriam fazer, e ele fala para eles irem em um encontro duplo, e do nada aparece o careca e já chama o nosso prota para cair no pau. Ele automaticamente se lembra dos vídeos e começa a desviar dos ataques, e no final ele tenta usar a técnica de levar porrada sem se machucar, mas o loirinho para a luta e ameaça ele dizendo se ele não parar, ele ia postar aquele vídeo, e se ele já tava ferrado, ele ia se ferrar mais ainda. Ele para e fala que vai se vingar e sai. Depois da escola, eles marcam para se encontrar, para saber o que eles iriam fazer como novo conteúdo, mas o nosso prota chega primeiro, e como ele demora, ele começa a conversar com a Gasosa da amiga dele, e de longe vem duas pessoas nada suspeitas, e ele fala que eles eram fãs dele. Nosso prota até fica feliz, mas a única coisa que eles fazem é levar ele pro beco para roubar ele. O loirinho aparece e tenta salvar ele, mas só leva uma e cai. Eles levam o celular dele e ele fica triste porque ele não iria conseguir falar com a menina e pede pro loirinho chamar a polícia. Ele pergunta se ele tinha certeza porque ele já tinha abrido mais uma live e fala que os fãs dele estavam torcendo para ele conseguir o celular dele de volta. Ele se encoraja e fala que a transmissão ao vivo de Viral Hit começa agora e o app acaba.